Ah, Tá? agora está ótimo. Ouvir a mostra. Eu vou aqui ver se é o som, se os meus sons estão levantados. Sim, 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 não, está bom, está ótimo. Consegues-me ouvir? Eu estou a ouvi-lo e você a mim. Eu estou a ouvir baixo, muito baixo. Deve Mas ser estou a qualquer ouvir. coisa aí, então, não sei. Mas eu Ok, eu estou estou a ouvir. bem. Estás-me a ouvir bem, é isso? Eu estou. Ok. E você consegue me ouvir bem? Epá, ouço baixinho, ouço muito baixinho. Se calhar é o volume do telemóvel, não? Eu tenho isto tudo no máximo. Sabes que eu tenho um telemóvel, isto é um telemóvel novo, mas eu Ah, tenho tudo no máximo. Aí, está tudo no máximo. Mas eu ouço. Só que eu estou a ouvir baixo, mas ouço. eu hoje eu quero dizer que se há uma coisa a correr mal, a culpa é minha. A culpa não é do árbitro. Por isso eu não castiguei o árbitro. Em primeiro lugar, é um grande privilégio tê-lo aqui e muito obrigado por ter assistido mais uma vez à minha iniciativa. Obrigado eu, uma vez mais, pelo convite. Já parece que foi ontem, mas já passou uns tempinhos desde a última vez que estamos juntos aqui a falar. O tempo passa rápido. Uhum. Ia-lhe perguntar se ser árbitro foi paixão ou foi curiosidade. Não foi, vimos outra vez, um bocado mais ou menos uma ideia, foi um bocadinho por acaso, foi paixão pelo futebol. E foi a necessidade de ter tirado o curso para aprender um bocadinho mais sobre leis e normas e regulamentos de jogo. E foi nessa sequência que surgiu a questão de eu ir fazer o curso, além de treinador de futebol, também o curso de árbitro. E foi mera curiosidade. Depois fui nomeado a nível dos distritais para começar a arbitrar. Comecei, como todos os árbitros começam, a fazer, de antigamente, no meu tempo chamava-se fiscal de linha, agora árbitro assistente, e depois a Claro. partir daí foi a tal paixão que ficou de o gosto pelo prazer de estar no futebol, de tomar decisões, de gerir recursos humanos, pessoas, o próprio jogo em si, e foi um bocadinho por aí. Portanto, não foi nada, e pá, eu tenho uma vocação para, não, surgiu um bocadinho por acidente, vamos dizer assim, por acaso, e depois o importante foi eu ter lá ficado, e o motivo e a razão pelo qual eu fiquei, como fico com as outras pessoas nas outras atividades todas, isso para mim é que é o mais relevante e importante, aí sim, aí é que é por paixão. Mas a sua liderança nasce ou adquire-se? Porque eu acho que é preciso ter uma grande dose de liderança e para ser árbitro. Em termos de liderança, eu para já, eu fui militar durante 27 anos e virado sempre à parte que era operacional, que é para a parte de treino físico. E nós, na instituição militar, fazendo aqui um paralelo, vivemos muito das questões de comando de chefia e, sobretudo, de liderança. Portanto, os melhores são aqueles que conseguem mover as massas, levar as pessoas atrás dele, das suas ideias, enfim, da sua maneira de ser, da sua maneira de estar. E, portanto, toda a minha vida profissional estive sempre envolvido com pessoas que lideravam e eu próprio, como oficial do Exército, também com a necessidade de liderar. E, portanto, há um bocadinho um upgrade desta minha ligação militar também para a arbitragem, ou seja, tem muito a ver com aquilo que nós já somos, como pessoas, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de estar, se gostamos de liderar, estar à frente, espiar, etc. Mas depois também vamos, ao longo do tempo, melhorando, aprendendo, sobretudo com pessoas, e também com a parte académica, obviamente, a tornarmos melhores também como, pelo menos, é sempre a ideia como líderes. E, portanto, é um bocadinho das duas coisas, vamos tendo uma aprendizagem contínua ao longo da nomeadamente na aprendizagem também. Essa foi sempre para vir agora por momentos de dificuldades. Não, eu estava a ouvir, só que a câmera parou aí. Ok, então foi isso. Já gastamos. Ia-lhe perguntar sobre como é que foi viver no mundo de emoções. Desculpa, não percebi. Como é que? Como é que foi viver no mundo de grandes emoções? Sim. Olha, o futebol mesmo no distrital, quando nós começamos, é um futebol, aliás, se calhar aí é que é o verdadeiro futebol de paixão, não é? O clube de bairro, das pessoas com grande carolice, que vivem naquela zona, que já jogaram nesses clubes, depois tornam-se dirigentes, depois têm lá os filhos, os netos, etc. E, portanto, o futebol tem exatamente isso, tem essa componente que eu estava a dizer, tem uma componente de paixão emocional muito grande. E quando assim é, tudo aquilo que tu possas fazer, neste caso como árbitro, mesmo que faças bem feito, irá sempre chocar com o sentimento, com a emoção da pessoa, porque no fundo o árbitro, quando assinala uma falta, mesmo que seja justa, estará
entre aspas, a penalizar uma equipa que cometeu a falta e, entre aspas, não é a beneficiar, mas privilegiar a outra equipa para quem a falta foi assinalada. E isso mexe sempre com as emoções, porque no fundo há sempre aquele sentimento das pessoas de que tu estás não a gerir um jogo, não a ser justo, mas sobretudo a ser injusto e a cometer erros perante uma determinada equipa ou contra uma determinada equipa. E portanto é isso. A paixão está muito envolvida, está muito presente e as pessoas normalmente têm dificuldade em fazer a distinção entre um ato que muitas vezes ia ser meramente técnico da parte da equipa de arbitragem com a tal paixão que as pessoas têm por essa instituição, por esse clube. E, portanto, não é fácil, enquanto árbitro, gerir exatamente esse lado emocional. Porque as pessoas muitas vezes depois confundem as emoções com a parte racional. E quando assim é, entramos em choque. Mas, de qualquer maneira, como também já tinha dito e já disse várias vezes, os árbitros crescem na adversidade e foi nessa adversidade que eu fui crescendo e na adversidade no sentido das pessoas não gostarem do árbitro, etc. E, portanto, é dentro dessa adversidade que os árbitros vão desenvolvendo e vão crescendo. E quando chegas ao futebol profissional, que para além da paixão, há o aspecto financeiro, que está muito vincado, tu já estás de alguma maneira tarimbado com estas questões, nomeadamente com essas questões da paixão, da clubite, das questões que envolvem muitas vezes um clube, uma região, o que quer que seja. E, portanto, quando as coisas não correm bem, ou mesmo correndo bem, quando as pessoas acham que não correm bem, tu estás, de certa forma, vacinado para essa clubite e para essa paixão e para aquilo que as pessoas eventualmente possam dizer do teu trabalho. Não é de ti, porque as pessoas não te conhecem, as pessoas dizem é do trabalho que tu desenvolves. Mas o insulto é muito gratuito, não é? Sim, e é fácil, não é? Hoje em dia. Bem, hoje tornou-se mais fácil com as redes sociais ainda, não é? Mas depois há esta questão muito estranha, mesmo estranha, que é tu vais na rua e obviamente não vais insultar uma pessoa, não a insultas, porque isso pode trazer consequências para ti, a pessoa vai meter em casa, chamar a polícia, mas a partir do momento que as pessoas entram num campo de futebol, estádio, barra, campo de futebol, e que as pessoas estão no papel do público, tudo é possível. Ou seja, tu se estiveres na rua e vires alguém que não gostas e está lá um polícia, tu não vais insultar essa pessoa, primeiro que não vais insultar e depois não vais insultar ainda tendo lá a polícia. Claro. Agora, agarras na mesma pessoa, no mesmo polícia, e transferes para dentro de um estádio, e a pessoa está por trás de uma rede de uma vedação, tem o polícia ali a olhar para ela e tu insultas, o polícia não faz nada, porque é aceitável. Nós tivemos até uma curiosidade triste, do meu ponto de vista, que foi os próprios tribunais, isso foi tornado público, recentemente dizerem e darem a entender que aquilo que acontece no futebol é normal, que o insulto é normal, e portanto as pessoas, o próprio juiz, que é a pessoa, o juiz do tribunal, aceita o insulto e portanto as pessoas que até levaram ao tribunal outras pessoas não conseguiram nada porque o juiz diz não, isso é normal, isso faz parte do futebol, faz parte da cultura. Portanto, o que é que muda? Muda que tu sais de um espaço físico que é a rua, ou outro sítio qualquer, de um supermercado, e transferes o mesmo polícia, a mesma pessoa que insulta e a mesma pessoa que é insultada, para dentro do estádio. E aí tudo é viável. Portanto, aí pode insultar o jogador, o árbitro, o treinador que não fez a substituição, e as pessoas acham isso absolutamente normal. Por isso tens toda a razão quando dizes que o insulto é gratuito, claro que sim. Nesse aspecto. Acha que o árbitro precisa ter um lado de psicólogo? Sim, muito. Sabes que é lógico que a componente principal da arbitragem é a preparação física, o treino físico e depois o conhecimento das leis, das normas, claro que sim. Mas depois há essa componente do conhecimento do ser humano. E há disciplinas, vamos chamar assim, matérias, que são muito sensíveis e que os árbitros deveriam ter sistematicamente na sua formação. E para mais no futebol profissional. E uma delas tem a ver exatamente com essa gestão e relação ao nível das pessoas e com os seres humanos. Portanto, lá está a parte, no fundo, que a gente chama de psicologia. Porque tu, quando estás num jogo, tu podes arbitrar, tomar uma decisão em relação a um lance, penalti, fora de jogo, quer que seja, a maneira como tu passas essa tua decisão, a maneira como tu justificas ou explicas, a maneira como tu tentas acalmar um jogador que reclama porque, ou seja, tudo isso tem a ver com a parte comportamental. E se tu fores bom nisso, se fores muito forte nisso, se tu souberes o que é que vale, como gerir isso, tu podes inclusive estar a ter que tomar uma má decisão, mas tens uma certa aceitação em relação aos jogadores. E é isso que faz muitas vezes a diferença grande parte dos árbitros com mais experiência, é que muitas vezes erram como aos outros,
mas os jogadores não os contestam da mesma maneira como contestam alguém, ou que não conhecem, ou que não gostam, ou que acham que é um mau árbitro. E isso tem muito a ver com a maneira como tu consegues, no bom sentido da palavra, ir vendendo a tua imagem, ou seja, da maneira como tu te relacionas com as pessoas, conforme as respeitas, conforme te relacionas com elas, conforme justificas determinadas situações. E, portanto, a componente da psicologia é uma componente muito importante em tudo na vida, mas nesta questão do desporto e nesta questão do árbitro ser árbitro de futebol e na relação do árbitro com os jogadores e treinadores, obviamente, os dirigentes e a malta que está no banco. Claro. E quais as maiores dificuldades de ser árbitro em Portugal? Olha, uma das. Pronto, é assim, na fase de crescimento, uma das grandes dificuldades é ganhas pouco, tens jogos às 8, às 9 da manhã, em campos muitas vezes sem grandes condições, faça chuva, faça sol, os apoios são mínimos, corres muitos riscos porque muitos jogos em Portugal, estou a falar de distrital, não tem policiamento. Enfim, há aí uma série. Portanto, este é o grande grau de dificuldade para quem anda na fase inicial do distrital. Olhando depois para o topo da carreira, em que todas as condições são dadas, felizmente, aos árbitros financeiros, de treino, de segurança, etc., a questão depois é gerir aquilo que é, no fundo, fazeres um jogo, os clubes dizerem tudo o que acharem que devem dizer em função do jogo, inclusivamente no pós-jogo, porque o árbitro respondeu-te assim ao assado, porque o árbitro demorou muito tempo, ainda hoje estamos a falar nisso. O Sporting, por exemplo, hoje vem-se a queixar por causa do final do jogo, o Tiago Martins, que ele fez esperar 1h30 a equipa do Sporting por causa de fazer o relatório, etc. Eu até eu não sei se isso é verdade, se é mentira, portanto, aqui nem é isso que me interessa discutir neste momento. A questão é que o árbitro não tem direito ao contraditório. Aquilo que nós sabemos é aquilo que, neste caso, a comunicação do Sporting fez, no sentido de dizer o que aconteceu no pós-jogo. O Tiago Martins não tem direito no lugar dele, no sentido alguém da estrutura da arbitragem, é isso que eu quero dizer, que pudesse, em nome do árbitro da arbitragem, uma coisa tão simples que dizer, aconteceu isto, os timings foram estes, o árbitro teve que fazer o relatório como é normal, o que quer que seja. E são estas questões que, por vezes, são as grandes dificuldades da arbitragem hoje em dia. É que tu és árbitro, estás, no meu ponto de vista, muito pouco protegido pela estrutura da arbitragem e tens uma máquina de comunicação que deveria funcionar a ajudar a valorizar, inclusive, o árbitro e a arbitragem. Nós hoje até temos um canal da Federação, o Canal 11, e que, no meu ponto de vista, devia fazer muito mais. Não era, obviamente, no Canal 11 não iria caber lá estar a discutir se o árbitro assinou o penalti ou fora do jogo, porque não faria muito sentido, sendo um canal da própria Federação. Mas, por exemplo, fazer um programa diário sobre a arbitragem relacionado exatamente com o antes do jogo, o durante o jogo, o pós-jogo, o microciclo semanal do treino, ações de formação que os árbitros muitas vezes estão envolvidos, até o tipo de trabalho que estes árbitros não são profissionais, ou quando eles vão dar uma palestra. Ou seja, toda uma imagem que deveria ser projetada para o topo de um árbitro, como ser humano, como pessoa, mas também como uma pessoa que pode ser académica ou um profissional de outra área, e é essa parte que falta. Nós, quando ouvimos falar de arbitragem, por causa do penalti do fora de jogo. E, normalmente, quando ouvimos falar de arbitragem, é por maus motivos. E falta aqui uma máquina de comunicação a funcionar para defender, por um lado, e, ao mesmo tempo, mais do que defender, é fazer também uma lavagem cerebral para o público, de um bom sentido da palavra, do que é o árbitro, o que é ser o árbitro, como é que ele vive, como é que ele funciona, como é que ele está. Que as pessoas conhecessem um bocadinho esse lado mais humano e mais técnico e mais da própria profissão, ou do que quer que seja do árbitro, garantidamente que teríamos uma imagem junto às pessoas diferente. E eu acho que é isso que está a faltar a nível do topo. Acredita que seria importante uma conferência de imprensa, por exemplo, e nesse aspecto, no Canal 11, e nem que não fosse para todos, mas o Canal 11, que é o canal da Federação, o árbitro vir no final do jogo falar. Sim, repara, o grande problema disso é que todos nós defendemos que, em tese, isso era o ideal. Portanto, num plano teórico, isso era fantástico. Na prática, isso é impossível vir a acontecer porque a própria UEFA, o próprio FIFA, o UEFA e o International Board, portanto, as instâncias que superintendem o futebol, e nomeadamente a arbitragem, proíbem isso claramente. Portanto, não querem. Como isso não é permitido, eu acho que não devemos ficar de braços cruzados e devemos como dar a volta a esta circunstância. Já que não pode o árbitro, no final, fazer uma intervenção relativamente ao jogo, até aí tudo bem, então o que é que nós podíamos fazer de forma diferente? Poderíamos, porventura, através do Canal 11 ou o que é que fosse, criar uma situação de
mostrar o ser humano, o árbitro, como é que funciona, aquilo que eu estava a dizer no micro semanal, ou seja, mostrar o árbitro no seu dia-a-dia, mostrar aquilo que são os desempenhos dos árbitros, ou seja, há tanta coisa que pode ser feita no sentido de potenciar a tua imagem ou a imagem da arbitragem. Porque normalmente as pessoas associam sempre a arbitragem a um lado muito negativo, a um lado negro. Muitas vezes as pessoas não conhecem e as pessoas às vezes ficam surpreendidas quando, muitas vezes, percebem qual é, por exemplo, a formação académica que um árbitro tem, ou quais são os outros afazeres que o árbitro tem na própria sociedade, ficam muito admiradas por, mas tu fazes isso, mas tu também trabalhas aí, tu também dás aulas, quer dizer, porque as pessoas têm sempre aquele conceito que o árbitro é um gajo que agarra no saco e vai lá, e ainda por cima vai lá sempre a prejudicar as equipas. E, portanto, e se nós, sistematicamente, a gente sabe que o adepto mais fanático nunca vai mudar a opinião que tem em relação ao árbitro de arbitragem, mas se tu sistematicamente fores mostrando, de forma muito clara, de forma periódica, isso que eu tenho estado a dizer, como funciona, como trabalha, por fora, houver uma abertura do próprio setor da arbitragem, uma grande transparência, e ao mesmo tempo mostrar, e os árbitros terem realmente preparação e competência e qualidade, porque depois é preciso que depois os árbitros também sejam competentes e tenham qualidade, como seres humanos, como pessoas, naquilo que fazem. Eu penso que isso era uma forma que nós podíamos fazer, de dar a volta, já que as palestras, as conferências de imprensa não são permitidas. E, mesmo não sendo permitidas, acho que o Conselho de Arbitragem, a Federação, o próprio Canal 11, podia ter aqui um papel pedagógico muito importante. Por exemplo, há muitos lances que nós, muitas vezes, estou a falar em termos das pessoas, em termos gerais, vimos uma determinada decisão e não percebemos porque é que o vídeo-árbitro interveio ou não interveio, porque é que o árbitro assinalou ou não assinalou aquela falta, e podemos entrar nesse jogo mais recente que está quente do Lourenço Sporting, que há ali um conjunto de decisões com as quais eu não concordo também. Eu posso dar a minha opinião, o Duarte Gomes pode dar a opinião dele, mas no fundo não é uma opinião oficial. Embora nós sejamos pessoas que as pessoas de uma maneira geral acham que somos credíveis, mas não é uma opinião que é oficial. E acho que muitas vezes desmontavam, inclusive, a crítica, o comentário muito feroz que os clubes fazem, e fomos prejudicados naquele penalti. E muitas vezes, como é que o clube está a dizer? Fomos prejudicados naquele penalti e quando aquilo não foi penalti? Mas dito por mim ou dito por outro comentador de arbitragem, poderá ter um efeito, algum, mas não um efeito tão grande, mas vindo da própria organização, da própria estrutura, explicação pedagógica do lance. Não era estar a justificar que foi ou que não foi penalti. Muitas vezes a explicação de como é que o vídeo-árbitro atuou. Porque é que o vídeo-árbitro, de acordo com o protocolo, não pôde ir mais além. Porque é que o árbitro tomou esta decisão. E às vezes esse tipo de explicação, com escolha muito perniciosa de determinados lances, de determinadas situações, com inteligência, não é estar a escolher um lance do Benfica, porque depois vem o malta do Porto. Portanto, é escolher um lance até de cada clube, 2, 3, fazer isso de forma inteligente e criar desta maneira pedagogia perante as pessoas, explicar às pessoas o motivo, a razão, e muitas vezes, se as pessoas às vezes soubessem porque é que o árbitro tomou aquela decisão, mesmo não concordando, se calhar fazia toda a diferença. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que era interessante, já falámos disso várias vezes, que é a questão dos áudios das comunicações entre árbitro e vídeo-árbitro. Nós, no rugby, penso que em França, tu quando vais comprar um bilhete para ir ver um jogo de rugby, podes comprar, isto até ganha dinheiro com isso, podes comprar para ter um aparelhozinho em que ouves, pagas mais um valor sobre o bilhete, isto também é marketing e é mercado, e tu queres claro e tens acesso às comunicações entre o árbitro e o vídeo-árbitro. Ok? Porque aquilo é um processo que tem que ser completamente transparente. As pessoas podem não concordar, mas depois é muito mais fácil só ouvir a comunicação entre o vídeo-árbitro e o árbitro. E souber porque é que eles ontem consideraram que no último minuto o vídeo-árbitro queria penalti e o árbitro achou que não era. Se nós ouvíssemos essa comunicação, mesmo concordando com o vídeo-árbitro que era penalti ou concordando com o árbitro que não é penalti, ficámos a saber a linha estrutural de pensamento daqueles dois homens que tiveram naquele momento a tomar ali decisões em relação àquele lance. Concordando ou não concordando, pelo menos ficámos a saber. Assim que é que fica? Fica a especulação. Isto foi tudo está tudo feito, é para prejudicar, não para beneficiar o A, o B ou o C, é para prejudicar. E é essa transparência que eu acho que era importante e que poderia ser feito. Mas o espaço que também o ex-árbitro tenho nos meus comentários, nas televisões, cada vez o meu espaço, quando digo meu, do Duarte Gomes, de outros colegas que ex-árbitros, cada vez mais, eu por acaso na Bola TV tive uma experiência de um ano muito interessante, porque passei do comentador de arbitragem para também comentador geral. E isso deu uma possibilidade de eu falar sobre clubes, sobre jogos, sobre jogadores, sobre treinadores. E foi uma experiência também bastante interessante, porque, e eu vou dizer aqui uma coisa que é uma crítica que faço. Neste momento, 90% das pessoas que falam, tirando os jornalistas, obviamente, que são jornalistas, mas 90% das pessoas, a nível de televisão, só fala de televisão, que neste momento falam, em televisão e jornais, que escrevem artigos de opinião, 90% não foram nem árbitros, nem treinadores, nem jogadores, nem presidentes de clubes, nem dirigentes, nada. São indivíduos que vêm da engenharia, vêm da medicina, vêm de onde quiseres, das mais diversas áreas. Não fazem a mínima ideia do que é o futebol. Não fazem a mínima ideia do que é um treino.
de um microciclo semanal, não fazem ideia do que é um balneário. No entanto, as televisões neste momento dão voz a essa malta que diz as maiores barbaridades. A malta, bem, e não é só barbaridades em relação ao modo de funcionamento dos clubes, é inclusive à parte técnica. Porque uma vez num direto fiz isso, nunca mais voltei a fazer, obviamente, para não criar. Estava-me a irritar uma determinada pessoa estar a falar dos princípios do jogo, sempre fora, e eu perguntei diretamente. Eu tenho o curso de treinador de nível 1 e também dou formação aos treinadores de futebol de nível 1 a nível de arbitragem. Mas durante muitos anos, nos cursos de Educação Física e nos cursos de Educação Física, estou muito ligado, tenho estado muito ligado ao futebol. E eu perguntei à pessoa que estava ali a desmontar uma determinada equipe e a dizer mal e todos, perguntar, ok, está farto de falar dos princípios, e lá quais são os 4 princípios de jogo, do ataque e os princípios da defesa. E eu não sabia dizer. Eu não sabia o que é penetração, contenção, cobertura ofensiva, defensiva, mobilidade, equilíbrio, espaço e concentração. E com isto, os 4 princípios, eu não sabia a minha ideia. No entanto, e é este tipo de malta que neste momento hoje tem lugar na comunicação social, sabe-se lá porquê. Se calhar eu ia dizer, mas era favores ou assim também que lhes fazem. Seja o que for, pronto. Eles estudam naturalmente as audiências e sabem quais são os programas que têm mais audiência ou menos audiência. Isto tem muito a ver com o aspecto cultural. Eu contra, muitas vezes, até pessoas que são queridas, eu falo, porque a minha mãe tem 87 anos, eu já também tinha referido isso outra vez. É um aspecto muito cultural. A minha mãe, quando fala comigo, nesse dia-a-dia, sobretudo neste tempo da pandemia, que eu estive sempre em contato com ela e todas as semanas fui sempre à casa dela para várias coisas, etc. Mas a conversa que a minha mãe tem comigo, normalmente, são as notícias negativas que passam na televisão. Olha, morreram mais não sei quantos, agora apareceu mais este surto de infectados, até fora. Ela nunca me disse, em 3 meses de pandemia, estão recuperados mais de 100 ou 200. Ou, não sei, 300 estão assintomáticos. Só para dar um exemplo de uma coisa que está a ocorrer. Ou seja, nós escrevemos muito do acidente, do incêndio, fazemos grandes reportagens sobre os incêndios, fazemos grandes reportagens sobre violações. Não quer dizer que as reportagens não tenham que ser feitas ou que as pessoas não tenham que ter conhecimento, mas a questão, mais do que isso, é vivemos sistematicamente no que é menos bom e as pessoas, ao absorverem essas notícias, em vez de fazer uma filtragem, aquilo que as pessoas retêm e aquilo que as pessoas depois conversam é exatamente o lado menos bom. E talvez este tipo de comunicação social que hoje em dia se está a fazer é muito baseada no lado menos bom, na polémica, nas coisas que correm mal, no penalti, no presidente que vai ser preso. Ou seja, nós vivemos sistematicamente, e isso é que interessa. O lado positivo, o golo, a jogada fantástica, a vitória, é muito pouco celebrada. E infelizmente nós vivemos um bocadinho neste paradigma. E obviamente quando metemos aqui a arbitragem no meio, ainda pior. Acha que faltam referências? Desculpa, não percebi agora. E acha que faltam referências? Olha, em termos de... Estás a falar de arbitragem, obviamente, não é? Sim, claro. Em termos de arbitragem, neste momento, eu também já referi isso várias vezes, que é o seguinte, se eu te falar em 5 ou 6 nomes, mesmo as pessoas menos ligadas ao futebol, estou a falar de arbitragem, vão se lembrar. Se eu falar em António Costa, Paulo Costa, Filho Batista, Algar Bencrença, Pedro Proença, Duarte Gomes, Paulo Paraty, etc., são tudo nomes, estes nomes que as pessoas identificam como ex-árbitros, ok? Se eu hoje falar em António Nobre, e falar de árbitros que eu até gosto bastante, António Nobre, Vítor Ferreira, Hélder Malheiro, a malta não sabe quem é que eu estou a falar. Claro. Porque, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que não tem nada a ver com a competência das pessoas. Os árbitros de há 10, 15, 20 anos atrás criaram estabilidade no futebol profissional. Quando havia jogos do Sport Benfica, tanto por aí fora, nós tínhamos 5, 6, 7 árbitros que podiam ser nomeados para os jogos, e atualmente o que é que tu te paras? Te paras com, quando vem o Porto Benfica ou o Sport Benfica, sobretudo em contexto que tem importância e relevância por tu tens Artur Soares Dias e Jorge Sousa, Artur Soares Dias, e de vez em quando foges um bocadinho, lá dás um jogo ao Miguel, ou ao Tiago Martins, ou eventualmente agora ao Luís Bedinho, ou seja, aparece ali um ou outro árbitro com um ou outro jogo. E é nesse aspecto que eu acho que atualmente, no futebol, naqueles que estão no ativo, falta exatamente essas referências, falta referências de peso. Nós tínhamos nomes
e tínhamos árbitros que, quando íamos para os cursos de formação, quando era preciso resolver assuntos de arbitragem, nós tínhamos verdadeiros líderes e pessoas, nós tínhamos verdadeiros líderes e tínhamos pessoas com impacto e que o Conselho de Arbitragem, o nosso Conselho de Arbitragem nos ouvia e que os nossos presidentes, na altura nós estávamos na Liga, agora é que a arbitragem está na Federação, e que o presidente da Liga ouvia os árbitros e ouvia as suas reivindicações, as suas opiniões, as suas ideias. Tu agora não tens ninguém de liderança. Tens o Artur Soares Dias, que realmente é talvez o Jorge Sousa está praticamente de saída, sempre foi um árbitro mais discreto. Tens o Artur Soares Dias, que é eventualmente aquele que pode lidar, mas tu não tens líderes dentro da arbitragem. Não, e ao não teres líderes, não tens grandes referências. E depois, como eles, enquanto no meu tempo, um jornal da bola, do Record, telefonava para mim e dizia, vamos fazer uma entrevista para ver o teu treino e por aí fora. E eu nem sequer tinha que informar a minha liga ou a minha federação, porque quer-nos dar essa liberdade. Hoje em dia, eu aí compreendo que a estrutura está montada de outra maneira, tu nada podes fazer sem passar pelo conceito de arbitragem. E o que acontece? Como a filosofia e a política é os árbitros muito chatos numa redoma e não vamos dar grandes aberturas, porque quanto mais falamos pior é, eu acho que isso, voltamos à conversa de há um bocado, vai criar não só a questão das pessoas não conhecerem os árbitros de arbitragem, como nós não temos grandes referências. Eu acho que até, de certa forma, há medo, por parte do próprio Conselho de Arbitragem, que um árbitro se exponha muito, porque eu acho que a qualidade das pessoas que estão neste momento como árbitros de futebol não é assim tão grande que lhe permita, ao expor-se publicamente, ao abrir as portas da casa de um treino, sempre vai olhar para ele, pá, sim senhor, temos aqui uma pessoa que nós admiramos, temos aqui uma pessoa, pá, fantástica, este gajo faz isto, este gajo tem uma... Nós não temos. E temos pessoas muito escondidas, como, aliás, eu acho, eu tenho visto isso até, inclusive, na forma como as equipas de arbitragem, ainda neste jogo deste fim de semana, o penalti a favor do Futebol Clube do Porto, que é um penalti claríssimo, assinalado sobre o Luís Dias, só para darmos esta ideia. Eu tenho a ideia que não é o árbitro que marca. O árbitro, que é um penalti daqueles tamanho de um comboio, o árbitro demorou a marcar, não é porque está a partilhar a decisão, é porque alguém da equipa de arbitragem o incentivou a marcar, ou seja, eu vejo os árbitros com medo de tomar decisões. E eu estava em conversa até com o pessoal, enfim, da arbitragem, e disse que em 2007, quando começámos com os intercomunicadores, realmente houve aqui um upgrade, foi uma grande evolução. Nós começámos com os intercomunicadores e podíamos falar com os árbitros assistentes e com o quarto árbitro, coisa que antes era só por gestos. Mas ao mesmo tempo perdeu-se uma coisa muito importante, é que eu, sem intercomunicadores, estava dentro de campo, tinha os assistentes, obviamente, mas eu estava completamente sozinho, eu tinha que tomar decisões. E eu tomava as decisões completamente sozinhos do penalti, de tudo e mais alguma coisa. Os assistentes depois ajudavam fora de jogo, tínhamos umas sinaléticas combinadas. Mas o árbitro assumia essa responsabilidade. Nós crescíamos a tomar decisões. Hoje em dia, com os comunicadores, há muita partilha e os árbitros acabam por, de alguma maneira, esperar que os seus assistentes quase que os ajudem e os empurrem para as tomadas de decisões, porque os árbitros demoram, têm tempo a raciocinar. Claro que, por um lado, é porque tem o intercomunicador e é preferível partilhar informação para tentar ter uma tomada de decisão melhor. Mas, ao mesmo tempo, retira aquilo que é importante num árbitro, que é a capacidade de tomar decisões, pronto, final, parado, já está, siga. E isso obriga a teres mais qualidade na forma como tu, e mais competência na forma como tu estás a desenvolver a arbitragem. E por isso, respondendo à tua questão, acho que sim, acho que neste momento faltam essas referências, e mais do que isso, faltam referências no próprio Conselho de Arbitragem. Porque se é um facto, nós temos lá árbitros como o Lúcio Batista, o João Ferreira, ou o próprio Paulo Costa, que fazem parte do Conselho de Arbitragem e foram árbitros do seu tempo internacionais e de topo, eles não são os presidentes do Conselho de Arbitragem, nem são eles que aparecem a dar entrevistas, nem são eles que aparecem, porque cada um tem uma função. Portanto, neste momento... É o Fontana Gomes e que aparece muitas vezes. Que, sendo uma pessoa com ideias muito claras, muito boas, e tendo, do meu ponto de vista, a fazer um bom trabalho, efetivamente não foi um árbitro de primeira categoria. E quer queremos, quer não, as pessoas não lhe reconhecem esse mérito. Ao não reconhecerem esse mérito, os próprios árbitros não reconhecem, o próprio estrutura do futebol não reconhece. E, portanto, eu no meu tempo tinha o meu presidente, que era o Vítor Pereira. Gostássemos deles, não gostássemos deles, até aparecer o Pedro Proença, o Vítor Pereira foi o que tinha atingido os patamares mais elevados a nível internacional. E, portanto, que era reconhecido a nível da Europa. E isso parece que não. Dá força ao árbitro e dá força à arbitragem perante os próprios clubes. Porque os clubes, quando vão... Isto é como tudo, né? Quer dizer, eu às vezes ponho umas coisinhas no meu Instagram, quando vai jogar o Benfica, o Porto Sporting, eu ponho muitos filmes, bocadinhos de filme, do Pedro Henrique já apitar o Benfica Sporting, o Porto Sporting, o Porto Benfica, etc. Eu vejo. Pronto, exatamente. Isto não é por uma questão de vaidade, é uma questão de que eu estive lá dentro. E isto faz toda a diferença. E isto faz toda a diferença, inclusivamente, naquilo que pode ser a credibilidade que tu possas ter ou não possas ter. E eu acho que essas referências são relevantes e importantes, e a arbitragem, o próprio Conselho de Arbitragem, precisa de ter essas referências fortes, mesmo que não seja o seu presidente,
e precisa ter essas experiências fortes a dar a cara para o exterior. Porque neste momento o maior erro que a arbitragem comete é a falta de comunicação, de capacidade de comunicar. Não é que eles não tenham capacidade, é o facto de não comunicarem. E de alguém que possa fazer exatamente essa gestão. Porque digo-te sinceramente, com as ferramentas que a arbitragem neste momento tem, com um canal fortíssimo, como é o caso do canal da Federação, com uma Federação fantástica, forte financeiramente e forte do ponto de vista de reconhecimento e inclusive internacional, a arbitragem tinha que tirar partido disto para reforçar a imagem dos árbitros da arbitragem, enfim, para o setor. E era tão fácil, através do próprio canal, e era tão fácil, criar programas e criar formas de conseguir comunicar para o exterior e passar uma imagem forte da arbitragem, mas infelizmente isso não está a acontecer. Claro. Qual o primeiro jogo que lhe fez sentir a pressão? Qual o jogo que, desculpa? Qual o primeiro jogo que lhe fez sentir a pressão? Olha, assim, nós a partir do momento que entramos, ou que eu comecei na arbitragem, mesmo nos distritais e com os miúdos, começamos a sentir que todas as nossas decisões, nós ao princípio começamos como árbitros assistentes, Caslinho, não é? Agora árbitros assistentes, depois é que começamos a arbitrar os jogos. Nós mesmo quando estamos num jogo de iniciados ou de infantis, por causa dos pais, por causa dos miúdos, por causa dos jogadores, toda a gente quer ganhar e toda a gente acha que aquele jogo é o jogo mais relevante e importante. E para o árbitro também é o jogo mais relevante e importante, que é o jogo onde o árbitro está inserido. E, portanto, tu aí começas a sentir, obviamente, a pressão no sentido da tua tomar decisão ser relevante e importante. E começas a perceber que realmente tu tens uma grande responsabilidade. E, portanto, isso dá-te uma pressão. Agora, é lógico que é diferente, estás num jogo de distrital com 50 pessoas, um jogo de infantis, iniciados, que sendo importante, e todos os jogos são importantes, e todos os jogadores merecem o teu respeito, mas é diferente de estares aí ou estás depois, X anos depois, estás a fazer o Benfica Sporting com 60 mil na bancada, como foi o caso, e com a responsabilidade de um título, etc. Mas eu diria que a pressão nesse sentido que tu estás-me a dizer, da tua responsabilidade e da tua tomar decisão, começa a sentir desde sempre. Depois há jogos que, obviamente, começas a perceber que tem mais relevância. Quando eu subi aos nacionais e me deram uma final de uma taça da Associação Futebol de Lisboa, percebi que realmente aquilo era a final, era um jogo decisivo, embora sendo do distrital, mas já mexi com o distrito de Lisboa e que, portanto, tu aí começas a sentir responsabilidade diferente. Depois vais para a terceira, numa altura, já subi à terceira nacional, começas a arbitrar jogos da terceira, antigos jogadores que já estiveram na primeira e que aparecem ali pela frente, clubes, alguns deles estavam na terceira divisão, mas que já tinham sido referências no nosso futebol, e tu começas a sentir que à medida que vais caminhando e subindo nos degraus da hierarquia da arbitragem, que os jogos que te vão dando têm maior importância e relevância no contexto nacional e que a pressão é maior e que a tua responsabilidade também é maior. Mas é difícil dizer-te especificamente que este jogo ou aquele jogo. É lógico que, se calhar, quando arbitrei o meu primeiro Benfica Sporting, o meu primeiro Porto Sporting, quando arbitrei uma final de Taça de Portugal, naturalmente que aí senti o aumentar dessa tal pressão que estás a falar, no sentido que aquele jogo tinha um mediatismo maior que os outros. Tinha mais gente no estádio, mais gente nas televisões e tinha mais comunicação social a assistir e que ia falar sobre o assunto, obviamente. Qual o jogador mais complicado que apanhou? Também já referi isso várias vezes, que foi o Pedro Barbosa, de quem eu sou bastante amigo atualmente, e dou muito bem com ele, até porque trabalhámos depois juntos na TVI, mas de qualquer maneira, quando digo o Pedro Barbosa, por um lado diferente do que as pessoas possam imaginar. Era um jogador extremamente educado, ele era capitão da equipa do Sporting, ele era um jogador difícil para os árbitros porque era muito sarcástico, ou seja, ele não te dizia diretamente, isso, o árbitro não foi penalti, foi fora de jogo, não. Ele muitas vezes fazia aquelas perguntas, isso, o árbitro, quando um jogador é agarrado, empurrado e cai, isto é falta, ou seja, ele usava muito o sarcasmo, de certa forma, cara fechada e com respeito e com educação, mas ao mesmo tempo era sarcástico. E este sarcasmo tornava uma relação extremamente difícil, porque quando tu estás no futebol, aquilo que tu queres é uma relação muito franca e muito aberta com o jogador e o jogador em relação a ti. Mesmo que haja às vezes ali um palavrão ou um respingar, mas depois a seguir já passou e ele até pede desculpa e a senhora ao juiz, a senhora já passou e tal, e quando foi o jogo já ninguém se lembra disso, ou ele já não sabe. Ou seja, nós preferimos esta relação mais aberta. E o Pedro Barbosa era uma pessoa que marcava muita distância em relação aos árbitros, tu sentias que ele estava ali um bocadinho quase contra ti, ou não gostava de ti, não era de ti, do Pedro Henriques, mas de ti na função de árbitro, como árbitro. E, portanto, tornou-se um jogador difícil exatamente por causa desses motivos, mas é como tudo na vida, já passou. Depois tive a oportunidade de o conhecer a partir de 2010, 2011, quando comecei a trabalhar na TVI, e depois, da mesma maneira que ele se calhar também mudou a opinião que tinha em relação a mim, eu também mudei bastante a opinião dele, um excelente profissional, um ser humano fantástico e uma pessoa
daquelas que vale a pena, ele continua a trabalhar na TVI, é daquelas pessoas que eu, por exemplo, no Mais Futebol gosto de ouvir falar, porque quando o Pedro Barbosa fala com propriedade, fala com conhecimento, com experiência e, acima de tudo, fala de alguém que se informa e que tem conhecimento e que não é um paraquedista que apareceu, não é um engenheiro ou um médico, eu estou a respeito pelos engenheiros, pelos médicos, de repente aparece ali para falar de uma coisa que não sabe. Ele fala de uma realidade que passou e ele teve ao mais alto nível, naturalmente. Sabe que eu gostava de ter aqui o Pedro Barbosa também. Pois, mas ele não é muito, do conhecimento que eu tenho, ele não é muito esta questão, pelo menos que tenho assistido agora, até neste período, que o pessoal ficou mais próximo uns dos outros, em termos de comunicação social, ou em termos das redes sociais, perdão, ele não é muito de não desaparecer de dar, mas pronto, mas nada como tentar, não sei se ele adere. Se sente impressão ou não, e da falta decisiva? Da falta decisiva ou não? Não percebi, desculpa, estou com Se sentem a dificuldade. impressão e da falta decisiva? Estás-me a querer dizer que quando tomas uma determinada decisão relevante, importante, se sentes grande pressão em relação a isso, é isso? Não, se sente pressão de uma falta decisiva. De aquela falta poder ser decisiva. O penalti a acabar o jogo. Sim. Epá, claro que sim, claro que sim. Vamos ver uma coisa, quando o árbitro, curiosamente ainda hoje me perguntaram uma senhora, em conversa comigo, me estava a perguntar qual era a sensação de quando se entrava no campo e no estádio, quando era o Benfica Sporting, como é que se conseguia conviver com as emoções e com a decisão, etc. Por aí fora. Há uma coisa que acontece, e se perguntares isso a um jogador, os jogadores vão te responder exatamente da mesma maneira, nós muitas vezes sentimos pressão, stress, ansiedade, o que queres que seja, no antes do jogo. Claro. Sentimos muito isso, aqueles minutos, os segundos, mas depois, quando nós apitamos, neste caso concreto, e começa o jogo, é como se eu não consigo explicar muito melhor isto, é como se tu, de repente, o mundo à tua volta fugisse, já não existisse, a própria bancada não está lá, às vezes a gente passa ao jogo, tu olhas para o relógio, de repente, que já estamos no minuto 15 ou 20, estás tão focado e tão concentrado naquilo que é o jogo propriamente dito e nas tuas tomadas de decisão, que tu olheias de tudo o que é stress, ansiedade, etc. O que é que isto significa? Significa que muitas das tomadas de decisão que tu vais tomando ao longo do jogo são tomadas de decisão que fluem de forma absolutamente normal. Ou seja, tu naquele momento estás a tomar decisão perante um facto do jogador amarelo que fez uma falta ou não sobre o jogador castanho e tu estás a ver se a falta... Ou seja, tu nunca consegues estar a pensar... Ou seja, agora vou tomar uma decisão. Mas isto é um jogo que é a final. Agora, se eu marco penalti, isto pode ser muito... Ou seja, isso nunca acontece. Portanto, no momento de tomar decisão, tu não tens este tipo de pensamento. Muitas vezes o que acontece é, a posterior, depois do jogo terminar, e tu analisares os teus lances, é que consegues compreender, e se calhar até sentes mais pressão aí, a dimensão da tua tomada de decisão. No momento, isto não acontece. Agora, isto é o Pedro Henriques a responder-te. Se perguntares ao outro árbitro, ele pode não pensar assim. Porque eu conheci muitos árbitros ao longo da minha carreira, ainda hoje conheço, que estão muito preocupados com a avaliação que o observador vai dar, com a nota que vão ter, com o efeito que a sua... E este tipo de pessoas que muitas vezes está focada não no processo propriamente dito, mas na consequência do seu processo, eu acredito que essa malta, se calhar, no momento de tomar a decisão, se calhar entra aqui, ou sinto essa pressão, aí agora vou marcar um penalti, mas isto é o último minuto, e agora vão dizer bem de mim, vão dizer mal. Eu acredito que possa haver esse tipo de raciocínio. Agora, os verdadeiros profissionais do desporto, atletas, treinadores, árbitros, quando estão envolvidos no processo, não estão preocupados com o que vem a seguir. Não estão mesmo. Portanto, quando eu ouço os treinadores muitas vezes dizerem, e as pessoas falam, mas agora não está preocupado que daqui a 8 dias já não é você o treinador, se perder já... acredita que a maior parte dos treinadores não estão preocupados. É mesmo puro e real. As pessoas acham que o treinador está a mentir, mas não é. Não. Eles neste momento estão preocupados em treinar a equipa, levarem para o próximo jogo, seguir para o próximo jogo. O que vem a seguir vem depois. E a maior parte dos treinadores, dos jogadores e dos árbitros estão preocupados com o momento e com a sua tomada de decisão daquele momento. E não estão preocupados com as consequências. Não quer dizer que não haja quem se preocupe. Claro. A experiência é determinante no posicionamento? Olha, a experiência... E a experiência aqui significa duas coisas. Significa anos e quantidade de jogos, mas também patamares acima. Sim. Eu perguntava-lhe, por exemplo, de estar mais perto do lance. Sim, mas eu vou tentar encaixar a resposta nisto tudo, que é, à medida que tu vais tendo mais experiência, em que tu percebes cada vez mais, depois há jogadas que depois são idênticas umas para as outras. Aquele lance da zona cinzenta, em que o jogador entra, que o guarda-redes sai, tu começas a perceber que normalmente quando aquilo acontece,
A probabilidade de haver penalti nesta ou naquela situação é maior. Só para dar este exemplo. E o que vais fazer é, acima de tudo, com as experiências que vais acumulando, as boas e as menos boas, é como é que eu me vou colocar e movimentar, por forma a que eu possa decidir melhor um lance que eu sei que naquela zona de terreno, da outra vez onde eu estive, não foi a melhor forma de ver, ou a melhor forma de abordar, ou porque estava muito próximo, ou estava muito afastado. E, portanto, mais do que estar em cima da jogada ou do acontecimento, é qual o melhor posicionamento para determinadas zonas do campo e eu poder tomar decisões. Sobretudo quando uma coisa é um jogador contra um, ou quando eventualmente estão 2 ou 3, ou quando há um pontapé, uma bola parada e que estão 5 ou 6 parelhas. E, portanto, a experiência torna-se importante para tu agarrares naquilo que já vivestes e para não voltar a acontecer, eventualmente, mais decisões como já tomaste, ou tendo experiências positivas porque estavas no sítio correto e viste um determinado lance. E depois essa experiência, mais do que dizer está em cima, é qual é o melhor sítio para estar. Isso sim, é relevante. E é aí que a experiência entra, e o trabalho, e o estudo dos teus jogos e também dos jogos que tu vais vendo dos outros, como é óbvio. A comunicação é um fator decisivo? Sim, tanto é decisivo a comunicação verbal normal, que nós concebemos, né, através da fala, como uma comunicação que é essa que eu acho que os nossos árbitros não trabalham bem, que é o body language, que é a comunicação corporal. Essa é extremamente importante. E basta pensar no Colina para percebermos quando ele, sem dizer nada, só porque ficava com uma cara mais fechada, ou porque abria os olhos que ele não tinha sobrancelhas, ou porque gritava, ou porque sorria, toda a expressão corporal, como ele transmitia aos jogadores, confiança, autoridade, raspanete, ou simplicidade, e esta comunicação é muito relevante. E, portanto, os árbitros serão, não é tanto melhores na tomada de decisão, porque, como disse há um bocado, eu posso estar a tomar uma decisão que é errada, ou que depois, já a posterior, vejo que é errada, mas a maneira como eu consigo vender, e este vender, no bom sentido da palavra, essa decisão para o público ou para o próprio jogador faz toda a diferença. Isso tem muito a ver com a comunicação. E depois, é a questão de perceberes que a tua comunicação não pode ser sempre a mesma, que este é o erro que os árbitros cometem. Eles têm lá, eu tenho a minha maneira de ser, e vou para ali de campo e sou assim de princípio ao fim. Não. Se o jogo, naquele momento, te dá um jogo mais tranquilo, mais simples, ou porque o resultado de repente está 3 ou 4-0, ou porque o jogo até já pontualmente já não mexe com as equipas, pá, tu podes estar muito mais aberto, com mais um sorriso, com mais uma palavra de brincadeira até com o jogador, etc. Se porventura o jogo está de 0-0, é decisivo para descida, subida, ou quer que seja, pá, se calhar a tua comunicação tem que ser menor, tens de estar de cara mais fechada, se calhar, ou seja, o teu comportamento na tua comunicação tem que variar em função do contexto em que estás. Tipo de jogo, jogadores, o que quer que seja. Isso é muito relevante e adaptar-se a essa circunstância. Porque é diferente estar num jogo que está 5-0 e estás num jogo de 0-0. Não é? Tu, se calhar, num jogo de 5-0, há um lance qualquer que acontece e tu até podes passar para o jogador e dizer qualquer coisa a brincar. Pá, de 0-0, se vais dizer a mesma coisa a brincar num jogo de 0-0, se calhar vai interpretar que estás a gozar com ele. E este tipo de questões são muito importantes. Portanto, é importante a comunicação entre a equipa de arbitragem, a comunicação antes do jogo da equipa de arbitragem, nas reuniões técnicas, com os delegados, com todas as pessoas que ele sai, delegados da Liga, delegados dos clubes. É muito importante, fundamental, a comunicação da equipa de arbitragem para com os jogadores, essa é a mais importante de todos, durante o jogo. E depois seria muito importante a tal comunicação feita a posterior do jogo, fosse relativamente ao jogo ou relativamente à arbitragem. E aí é que tem que entrar a tal estrutura que eu estava a te dizer, que era fundamental e importante entrar no sentido de ajudar a exponenciar a imagem daquele árbitro ou da arbitragem no geral. Eu acho que nesse sentido da comunicação até foi você que teve um caso com o Manuel que ajuda em que... Sim, foi essa situação, foi a minha estreia da primeira divisão, em que eu tinha marcado um penalti, foi Santa Clara Braga, marquei o tal penalti contra o Braga, e o Manuel que ajuda depois, a intenção do jogador do Santa Clara, quando foi soltar o penalti, falhou, não conseguiu, não sei se o guarda defendeu, mandou ao lado, e obviamente que eles no banco devem ter chamado os nomes todos possíveis imaginar. Quando o meu quarto árbitro me chama a atenção, na altura não havia intercomunicadores como há, agora era tudo por gestos e por bips, padrão, que o banco estava ali aos saltos e que eu tinha de lá ir acalmar, e eu quando fui a tal situação, que é conhecido, de eu chegar lá, e o Manuel Regido colocar as mãos atrás das costas e ter-me dito, e senhor árbitro, ponha-se no meu lugar, é tão difícil ser treinador, e é aí que entrou exatamente a que estás a dizer, eu, em vez de o advertir, ou
ou a gritar com ele, ou a dizer, para dentro, vá para o banco e não quero aqui ganhar. Pá, eu estiquei-lhe a mão, dei-lhe um bacalhau e disse, e ser árbitro de futebol é muito mais difícil. E criámos esta empatia que ainda hoje se mantém, conforme já expliquei várias vezes, em diversos sítios que nos vamos encontrando e essas histórias vamos contando, mantivemos, ou seja, criámos esta empatia, esta boa relação, e casos destes eu tive vários ao longo da minha carreira com os jogadores, sobretudo, e que de quando tu vais para o outro jogo em que vais encontrar essa pessoa com quem tu foste assertivo, tranquilo, tiveste uma boa relação, essa pessoa, mesmo não gostando da tua tomada de decisão, vai contestar de maneira diferente, vai-te respeitar, vai-te entender, e isso parece que não, faz com que até a mensagem que esse treinador possa passar aos jogadores em relação ao árbitro é pá, este árbitro dá para conversar, dá para falar, pá, vamos jogar a bola, isso, aquilo, o próprio jogador tem uma atitude diferente. E é isso, é isso que eu não vejo nos dias de hoje. Não vejo. Eu vejo, ainda nestes 3 jogos que tivemos deste fim de semana, e 2 deles até que foram bem em termos de arbitragem, estou a falar das ditas equipas grandes, não é? Epá, muita contestação aos árbitros. Eu vejo os árbitros, ou seja, os jogadores não confiam nos árbitros, não acreditam nos árbitros. Não é não acreditar no sentido de honestidade, não é nada disso. É não confiam na tomada de decisão do árbitro. Estão sistematicamente a falhar. E eu não vejo durante o jogo um árbitro a ter uma ação calma, mesmo que as pessoas depois digam que está a perder tempo, uma ação pedagógica. Chegar ao pé do jogador e tranquilizá-lo, dizer, seu jogador, fala comigo como eu estou a falar consigo, tranquilo, eu até, para mim, tocou no pé do jogador, não é por isso que comecei. Às vezes uma explicação simples, rápida, acalmar o jogador. Eu só vejo a malta piu-piu, cartão na mão, acabou, parou, não faz mais isso. O autoritarismo, não vejo ali uma conversa elegante. Aquilo que nós, não é que eu seja um fã da arbitragem inglesa, que eu acho que eles não são muito competentes a arbitrar, mas sou muito fã da arbitragem inglesa exatamente nisto. A gente vê sistematicamente os árbitros ingleses em diálogo com os jogadores, em conversa com os jogadores, e neste aspecto eu sou fã. Que é isso que nos falta cá, mas estamos em Portugal, temos que nos adaptar e Portugal dá. Claro que dá. Agora, para isso os árbitros têm que ter alguma liberdade para o fazer, né? E têm que arriscar, não ter medo de o fazer. Só que depois eles estão muito estereotipados, é a questão dos observadores, das avaliações, das notas, do Conselho de Arbitragem, e como não querem sair da primeira divisão, muitas vezes acabam por não ter, que é isso que eu vejo hoje, acabam por não ter autonomia. Os árbitros hoje são todos muito iguais no comportamento, na postura. Eu não vejo um árbitro diferente do outro. Mas eu não vejo um árbitro que seja diferente do outro, até inclusivamente na maneira como arbitra os jogos. Vemos tudo malta muito igual, muito estereotipada. Por um lado isso pode ser bom, mas por outro lado, na relação prática com o jogo e com os jogadores, é mau. Mas eu acho que isso também é cultural, porque basta ver, não sei se viu o Jorge Sousa com o Max, que agora é guarda-redes de Sporting, e quando apareceu aquela situação. E aquilo é coisas normais no futebol. Os jogadores tratam-se os árbitros e foi um filme enorme. Pois, aí foi aquilo, pronto, ele não estava à espera que obviamente houvesse este impacto, porque aquilo foi ao vivo, aquilo foi na Academia de Alcochete, havia pouca gente e portanto aquilo tomou um impacto, foi por junto às câmaras e aos microfones, mas tomou um impacto bastante grande na altura, e depois é isso que tu estás a dizer, criou-se ali um filme em torno de tudo aquilo, ou seja, algo que poderia, independente depois de estarmos de acordo com a conversa ou não conversa que ele teve, ou a maneira que ele teve, isso é outra coisa, mas criou-se um impacto em torno daquilo, desviou-se do fundamental, que é a relação árbitro-jogador, jogador-árbitro. Desviámos do fundamental, obviamente que sim. Também já foi árbitro de bancada? Sim. Sim, exato. Eu acho que todos nós fomos, não é? Porque nós antes, mesmo quando a malta que se fez a carreira como jogador, mesmo sendo jogador, também é jogador de bancada, porque acaba por assistir a outros jogos. E nós, enquanto árbitros, para além de estarmos a exercer a nossa função, também estamos a assistir a outros jogos, porque aprendemos muito com isso, mas também eu comecei a arbitragem muito tarde, aos 25 anos, e portanto gostava muito de futebol, já tinha ido assistir a jogos do Estado de Lisboa, portanto já tinha ido ao Restelo, à Tapadinha, ao Alvalade, ao Estádio da Luz, portanto já tinha ido a Leiria, já tinha ido ao Setúbal, portanto já tinha assistido a jogos ao vivo de várias equipas, grandes e menos grandes, chamamos assim, no conceito que nós adaptamos às grandes, mas eu nunca fui um adepto normal no sentido de que não tem absolutamente mal nenhum, que há pessoas que depois vão para árbitros e antes foram do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, e que eram adeptos até um bocadinho fervorosos, ou ferrenhos, ou sofriam. Eu nunca fui muito esse adepto, muito honestamente. Tem muito a ver com o facto de eu tive sempre mais por dentro do espetáculo desportivo como praticante do que propriamente como espectador, como adepto. Portanto, eu fiz 50 mil modalidades, 5 mil atividades, e portanto estive sempre mais dentro do desporto do que propriamente sentado na bancada a ver. E isso criou em mim um bocadinho aquela percepção que
quando todos estão lá dentro, os juízes, os árbitros, os treinadores, os jogadores, os atletas, estão todos a querer dar o melhor e o máximo. E, portanto, retirou-me um bocadinho aquela carga emocional que é quando estou como adepto, estar ali a sofrer com um jogo, mesmo quando é a seleção, que no fundo é o meu clube principal, não é? E que a gente pode sofrer um bocadinho mais, quando fomos campeões da Europa, etc. Mesmo com a seleção, eu acabo, ou seja, se perdemos fico muito triste, quando ganhamos fico muito feliz com todos nós, mas na situação da derrota eu não vejo, quando há uma derrota, como aquilo fez parte da minha vida, o ganhar, o perder, umas vezes chegar em primeiro lugar, outras vezes chegar em segundo, outras vezes chegar em último, ou o que é que seja, acabo por olhar não como um adepto comum que fica 2 dias a chorar e triste e nem come e não sei o quê, e olho para aquilo de uma forma natural, olha, perdemos, não conseguimos, fomos afastados da competição, mas agora amanhã já entramos no outro dia, já é o treino, há de haver outra competição. E, portanto, isto retira um bocadinho a carga emocional do adepto que sofre muito com o clube, não tem esse sofrimento, obviamente. Já sofreu de ansiedade ou de insónia por um erro que tinha cometido? Não, assim, já sofri no sentido. Eu sempre fui muito virado para a frente, no sentido de que já não consigo voltar atrás, não há nada a fazer. Mas sim, passei algumas noites em claro, a posterior, porque depois, a partir do momento que fazes um jogo e percebes que houve realmente um erro e que teve influência no resultado, ou que foi grosseiro, ou mesmo sem influência, depois não consegues dormir de forma tão tranquila. Mas isso acontece com os jogadores, com toda a gente. Quando a coisa não corre bem, há um erro, é muito difícil, né? Treinadores quando perdem, passam uma noite em claro, os jogadores não conseguem dormir, os árbitros é a mesma coisa. E, portanto, digamos que aquele day after, as 24 horas, ainda por cima muitas vezes os jogos são à noite, e depois a seguir estás com toda a adrenalina ainda para ir para a cama dormir, mesmo que corresse bem. Aliás, mesmo quando corre muito bem e quando tens uma arbitragem fantástica, é exatamente o mesmo efeito. Eu lembro de ter feito o meu primeiro Porto de Sporting, correu muito bem, um jogo fantástico do seu ponto de vista de arbitragem, muito elogiado, comunicação social, conselho de arbitragem e tudo mais. Eu também não consegui dormir, porque não era uma questão de vai dar, estava tão feliz por ter corrido bem, por ter sido um jogo extremamente importante, que ao mesmo tempo essa felicidade me tirava a possibilidade de sono. Portanto, as pessoas que andam dentro do desporto passam algumas noites em claro, exatamente porque vivem e querem ser muito competentes e capazes naquilo que fazem, e a posterior, ou porque corre muito bem, ou porque às vezes não corre bem, a gente depois sente nessa sentido, às vezes um bocadinho de frustração por não ter conseguido. A gente sabe que já não adianta, já não volta atrás. Ficamos um bocadinho frustrados com porque é que eu não consegui decidir melhor ou ter feito melhor. E isso retira-nos algumas vezes algumas horas de sono e dá-nos ali uns momentos menos agradáveis, claro que sim. A arbitragem é apaixonante? Sim, porque eu sei que para as pessoas pode parecer um bocado estranho, mas gerir pessoas, aplicar as leis, aplicar a justiça, correr num campo, toda a envolvente que tem, até o próprio aquecimento que a gente vai fazer antes de começar o jogo, depois os treinos durante a semana, depois a expectativa de qual é o jogo que eu vou arbitrar, ver as classificações, ver tudo isso, depois subir nos patamares, depois fazer jogos de equipas com mais relevância e importância, depois isso, aquele sabor internacional, depois começar a ir para o estrangeiro, ou seja, é uma paixão pela atividade em si, pelo treino em si e sobretudo por uma coisa que é muito bonito, que é o arbitrar em si, o tomar uma decisão, vezes um lance e marcares uma falta, um lançamento, tomares uma decisão, acertares, é fantástico. Quando a gente diz muitas vezes, mas o árbitro errar é humano, eu queria relembrar sempre que acertar também é humano. E é este acertar que é humano que dá à equipa, ao árbitro, um prazer muito grande, que é, porque normalmente, ok, às vezes basta um jogo 0-0, erras num penalti, as outras 50 ou 100 decisões passaram ao lado. Mas tu acertares e tu acertas mais do que erras, é humano e dá muito prazer, que é a capacidade, quando tu acabas um jogo e sentes-te cheio, quando até os que ganharam, os que perderam até ficaram satisfeitos, e tu conseguiste gerir os recursos humanos e ter uma boa relação com as pessoas e tomar boas decisões e gerir o jogo e já estás a pensar no próximo. Isto enche-nos de muita vontade, de muito prazer. E é isto que depois se transforma na tal palavra que estás a dizer, que é paixão. E consegue-se criar relações com os jogadores e com treinadores? É assim, hoje em dia é muito difícil, e no meu tempo também era, porque nós depois, mesmo, o que acontece é que depois tu podes criar a relação do próprio jogo e teres um treinador ou um jogador com quem davas melhor, porque de certa forma também gostam mais de ti, etc. Mas depois tu, quando sais daquele contexto, tu não tens mais relação com essas pessoas, porque a própria estrutura da sociedade não te permite,
e iria, é tal situação, não basta ser sério, é preciso parecer, e iria cair mal, eu isso até tento perceber, né? Iria cair mal aos olhos da sociedade se de repente o árbitro fosse almoçar com o jogador e fosse almoçar com o treinador, mesmo que houvesse uma grande amizade. Porquê? Porque as pessoas depois o que é que lhe vão dizer? Vão dizer que depois a dado momento vais-te cruzar com esse jogador ou esse treinador e se tomas uma... Epá, é o que acontece, basta ver esta situação muito prática, vais perceber o que eu quero dizer e com isto terminamos esta resposta, que é de repente o Benfica ou o Porto ou o Sport acontece muito, quando vão jogar com o campeonato de clube aparece uma ligação social, o Benfica ou o Porto Sport vai comprar aquele guarda-redes ou para a época que vem, contratar esta pessoa. Se esse guarda-redes, e nós tivemos este fim de semana aconteceu uma coisa dessas, cometer um erro, exatamente, cometer um erro, epá, tiveram um azar, o Elton Lopes fez uma exibição espetacular durante todo o jogo, mas tem realmente aquele erro no primeiro gol. Pá, viu-se o que é que aconteceu. Todas as outras defesas que ele fez, fantásticas, mais ninguém ligou. Portanto, a nossa sociedade não permite nem está preparada para que haja esse estabelecimento de ligações ou relações, porque as pessoas vão sempre julgar que quando essas pessoas depois se voltarem a cruzar, vai haver um erro, um benefício, o que é que seja, porque ele é amigo e enfim, e a nossa sociedade não vai permitir. E tenho um grande amigo que é o Daoud Fakirá, o treinador de futebol, ele agora recentemente, até à pandemia, estava no Covilhã, e teve muitos anos agora como comentador desportivo. Nós já éramos amigos, ele era jogador do Sintrense, estava eu a tirar o curso de árbitro e a iniciar no Distrital, e ele era jogador do Sintrense, nós já nos conhecíamos por causa da vida profissional, por causa do ginásio, ambos estamos na área de educação física, etc. E nós tínhamos uma relação de amizade, a minha ex-mulher, muito amiga da minha dele e tudo mais. E nós tínhamos e temos hoje, tranquilo, estamos hoje como comentadores, trabalhámos juntos no mesmo ginásio, já é o segundo ginásio, que até mudámos de ginásio, treinámos juntos, ele depois é que foi agora para a Covilhã, então temos uma ligação fora, tipo, 2 ou 3 vezes que saímos à noite juntos, como costuma dizer, para ir beber um copo, tínhamos e temos uma excelente relação. Enquanto ele teve treinador de primeira divisão, que ele teve no Estrela Amadora, Vitória de Setúbal, Estoril, também assim de repente de cabeça, que eu lembro assim de clubes de primeira divisão, é óbvio que, pá, de uma forma natural, cada um estava no seu canto, porque as pessoas nunca iriam entender se de repente eu depois fosse arbitrar o Daoud Fakirá e tivessem visto com ele a jantar. Portanto, as pessoas não conseguem entender isso. E por isso, hoje em dia tenho realmente essa relação, até muito por questões laborais, não é? Os diversos canais que fui trabalhando e nos meus programas trabalhei e tenho trabalhado com os jogadores, Sport TV mais recentemente com o Ricardo, com o Chain, com o Simão Sabrosa, até a Bola TV com o Diogo Luiz ou com o Litos, e portanto TVI, agora estive a fazer 4 programas na TVI com o Nuno Gomes, portanto, foi um jogador que eu arbitrei muitas vezes, com o Cândido, que jogou no Futebol Clube do Porto, o Cândido Costa, ou o próprio Dani, foram jogadores que eu me fui cruzando e fui arbitrando. Isto para dizer o quê? Para dizer que hoje é possível ter essa relação laboral, já tivemos em situações até inclusive dos próprios canais onde trabalhámos de lazer em que estivemos juntos e temos essa boa relação. Hoje isso é possível, mas enquanto no ativo é completamente impossível. E-lhe pedir se podíamos sair desta e irmos para outra porque o tempo está a acabar. Está bem, força.